Boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do professor Miguel por ter aceito o convite de participar do nosso evento, né? E, de antemão, agradecer a todos pela presença, tá? O professor Miguel, gente, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Piauí, 2007, é mestre em ciência animal também pela Universidade Federal do Piauí, em 2011, e doutor também pela Universidade Federal do Piauí em 2014, né? As linhas de atuações do professor Miguel, né? Geralmente é conservação de forragem, avaliação de alimentos, né, Miguel? E ruminantes em gerais, né? Então, Miguel, gostaria novamente de agradecer a sua participação e passo a palavra a você. Obrigado, Marconi. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, ao Marconi e ao professor Emerson pelo convite, né, de estar podendo ter mais uma oportunidade agora de apresentar um tema tão interessante, né? Quando o Marconi, eu pensei no aperto que ia ter essa semana por causa da disciplina, né, Marconi? Mas depois eu pensei, não, um tema desse aí a gente não pode deixar de fazer, vai ter outra oportunidade. E aí, quando ele me falou o público principal, e aí sim que o interesse foi maior, tá? Inclusive, até confirmei, foi, Marconi, 2, 3 vezes. Marconi, tem certeza? É esse público? É. Então, é um prazer, tá? Eu agradeço ao professor Marconi mais uma vez, e eu espero, né, corresponder com as expectativas, tá? E eu trouxe aqui uns temas de alimentos, não alimentos alternativos, mas algumas alternativas para a época seca. E entre eles, a gente vai ver algo de conservação, né? Um pouco de amonização que está envolvendo meio que quase uma conservação, a gente usa termo para isso, vai ver. Para muitos pode ser um tema novo, para outros nem, né? E, e, e ainda trouxe algo um pouco aí de banco de proteína. Bom, são temas extensos, muita coisa tinha que ser aprofundada, principalmente quando se estuda eles de forma isolada. Então, mas como eu trouxe aqui para fazer em 50 minutos, aproximadamente 1 hora, né, eu fiz uma breve apresentação de cada tema para vocês. Eu espero, né, como eu falei, espero ao final poder corresponder, né, e dar pelo menos um norte para quem se interessar, para quem quiser implantar. No final, deixe contato, o Marconi tem meu contato, principalmente quem é aluno do Marconi, a maioria do pessoal aí da agricultura familiar, né? E aí a gente fica assim ao final de tudo, tá? Bom, eu vou pedir licença a vocês para desligar minha câmera, porque a internet aqui não está muito boa, pode ser que fique travando. Então, quanto mais recursos a gente utilizar aqui, mais dados são utilizados, tá, Marconi? Tem algum problema ou não? Não, Miguel, tranquilo. Tranquilo, né? Vamos ficar só com áudio, então, melhor. Bom, vou compartilhar minha apresentação. Conseguem visualizar? Só um instantinho enquanto dá o delay da internet aí, que o negócio aqui é puxado. Apareceu aí? Sim, Miguel. Sim? Pronto. Então, vamos dar início, tá? Então, como eu falei, o tema proposto pelo Marconi foi alternativas alimentares para animais no período da seca. Ficou meio geral, porque ficou animais, e, na verdade, eu trouxe algo para ruminantes, tá? Principalmente, e não que um feno, por exemplo, que a gente vai falar aí de feno de leguminosa, um feno de leucena, a gente pode estar utilizando para suínos, tá? Mas a gente não vai falar específico dessas espécies. Eu preparei um roteiro, né, para vocês terem uma ideia do que vai tratar durante nossa sequência de apresentação. E aí eu pretendo fazer uma breve introdução do tema, tá? Principalmente esse tema voltado para o pessoal da agricultura familiar. Então, a gente vai tratar esses assuntos, tá? Nessa sequência, feno, silagem, harmonização
banco de proteína. O banco de proteína, a gente tem várias espécies que a gente pode trabalhar, a mais comum, a leucemia. E depois farei umas considerações finais do que a gente... Então, a gente vai trabalhar esses temas de uma forma, eu espero que seja dinâmica e de uma forma, principalmente porque o nosso intuito aqui é fazer com que o pessoal da agricultura familiar possa ter acesso a essas informações e desperte o interesse por esses temas, para que eles possam colocar em prática um dia, quem sabe, com produtores, com seus pais que são produtores, eles mesmos sendo produtores. Então, essa foi a temática que o Marconi me passou. Miguel, prepara para agricultura. E assim a gente fez e tentou fazer da forma de mais fácil entendimento possível, tá bom? Bom, então, ao final da apresentação desses temas, a gente espera que vocês despertem, assim, né, para a adoção dessas tecnologias, que, na verdade, né, deixa eu colocar só um instantinho, colocar um laser aqui. Pronto, então, ó, na verdade, isso, esses temas que a gente vai tratar aqui, eles são tecnologias, onde qualquer produtor, do pequeno, médio ao grande, pode adotar e pode aplicar na sua propriedade, dentro das condições que o produtor tem, tá bom? Então, um pequeno produtor, ele não vai fazer uma baita estrutura, usar vários e vários tratores, caminhões, não. O pequeno produtor vai fazer dentro das condições que ele tem. Silagem é caro? Pode até ser, mas um pequeno produtor tem condição de fazer com aqueles recursos que ele tem, com até mesmo de tração animal, né, ou até mesmo sem transporte, na facilidade, no seu dia a dia, que ele já tem essa facilidade de fazer seu manejo diário, ele tem condições sim de aplicar qualquer uma dessas técnicas, tá? Então, ao final de tudo, o que eu espero é que vocês possam adotar, né, a partir do conhecimento delas agora, e passem assim, né, a utilizá-las e tenham um sucesso com a área exercida, principalmente na agricultura familiar, tá bom? Bom, então, é, a Embrapa, tá? A Embrapa, principalmente a Embrapa Semiárida, ela trouxe aí dos anos de 2005, 2004, né? Já um tempinho atrás, mas desde 10, 15 anos atrás, a gente já tem essa discussão a respeito de quê? A respeito dessa conservação dos alimentos, né? Visando uma na produtividade pecuária para a agricultura familiar. Tá? Então, o que a Embrapa construiu lá por volta de 2005, né? Então, que cresce, né, a renda dos produtores, a medida leva a participação da pecuária numa unidade produtiva, tá? Então, por exemplo, se comparada à agricultura, a pecuária ela apresenta uma menor vulnerabilidade à seca. Porque ó, na agricultura, para eu plantar uma área de milho durante a seca, dificilmente a gente consegue fazer com que esse milho, como a gente diz no interior, vingue, vá para frente. Né? Ou seja, se desenvolva, produza, mas a não ser que eu tenha irrigação, né? Que é uma outra forma de suplementar e às vezes eu preciso ter água, às vezes, não sempre, eu preciso ter água na propriedade, preciso tecnificar, assim, gastar bastante para montar uma irrigação para poder produzir. Na época chuvosa, a gente tem bastante produção de volumosos. Os volumosos, capins, leguminosas, todo e qualquer tipo de alimento de forma natural que apresenta na fazenda, a gente pode estar utilizando para conservar. Então, muitas vezes, aqueles alimentos se perdem na propriedade. O produtor tem poucos animais e tem muito alimento, ou seja, tem um excesso da produção de alimentos, então ele passa a usar esse excesso para conservar, né? Seja com uma forma de feno, seja na forma de silagem. Se passar do período de fazer essa conservação, você pode fazer uma amonização, né? E ele passa a utilizar esse alimento na época seca. Então, em vez de tirar animal, em vez de vender animal, o animal perder, né, produção, perder, deixar de ganhar, seja carne, seja leite, ele passa a utilizar esses alimentos e assim a produção se mantém, ou a tendência é que a produção se mantenha de forma estável por um longo, por todo o período do ano, tá? Então essa é a vantagem, né, uma das principais vantagens da pecuária em relação à agricultura,
né? E aí o produtor pode para a utilizar, né, na área os sistemas que ele tem em excesso, né, ou os recursos que ele tem em excesso na época chuvosa. Bom, no entanto, a produtividade dos sistemas, né, pecuários familiares, ela é bastante baixa, né? Então, essa produtividade é baixa. Talvez, se eu for avaliar todos os fatores, né, ela é baixa. Principalmente, né, em função da ausência de algumas práticas, principalmente aqui, ó, gerenciamento de custos, tá? E também que na época seca, né, a gente não tem aí o alimento presente para os animais, ou seja, há um déficit. Se há um déficit alimentar, o animal não vai ganhar carne, não vai ganhar peso, não vai ganhar, ou melhor, produzir leite, e assim a gente tem uma queda da produção. Tá? Assim essa produtividade passa a diminuir mais ainda. Bom, então, ó, não há dúvida que os principais impedimentos da viabilidade da pecuária no Nordeste, ou em áreas onde há uma ocorrência de uma seca bastante severa, principalmente regiões semiáridas, né? Que talvez não seja o Maranhão, mas a gente, qualquer área no Brasil, passa por uma determinada época seca, né? A gente tem que essa viabilidade, ela termina sendo pequena ou termina sendo impedida pela pequena disponibilidade de volumosos, tá? Então, o manejo é inadequado, né? E aí não há um uso suficiente desses recursos forrageiros. Então, muitas vezes, esse recurso forrageiro até existe, mas pela área ficar por um mau manejo, né, ou por uma série de fatores, vai ocorrendo o que a gente tem aqui nesse gráfico da direita aí, ó, tá? Até a pastagem se tornar degradada. Daí é outro fator que influencia nessa produtividade aí, principalmente a produtividade de pequenos produtores, que é raro ter acesso a, a tecnificação ou até mesmo assistência, tá? Bom, então, o que ocorre anualmente? Né? O que ocorre anualmente é o seguinte. Então, eu sou da região da cidade pequena, chamada São João da Serra, né? No Piauí, próximo a Castelo do Piauí. Quem é apreciador aí da cachaça vai saber que Castelo do Piauí é a terra da cachaça, é lá onde produz a mangueira e tal. Tem o Cachaça Fest, né? E a cidadezinha fica ali. Então, a gente não tem, ou lá eles não têm muito esse costume de fazer, relacionar a feno ou silagem, principalmente esses dois, né? Até planta algum capim ou outro, né, a lanço, sem muito manolo, mas é uma coisa muito deficiente. Então, o que que acontece? Eles têm uma certa produção, muitas vezes de volumosa na época chuvosa, e aí essa produção aqui está aqui, ó, o excedente, a produção está toda ela aqui, na época chuvosa, que é a principal época que chove, início do ano, e lá para como aqui em Bom Jesus, por exemplo, estamos no mês de novembro, já iniciando novembro, já está começando as chuvas, né? E aí ela se estende até lá por volta do mês de março, né? Que é onde vai aqui intensificar mesmo o mês de janeiro, fevereiro, começa a cair em março. Então, basicamente, esse gráfico aqui já explica. Essa linha verde fica sendo produção de volumosos, né? É o suprimento de volumosos que ocorre na propriedade. E essa linha verde aqui, a tendência é que a linha de chuva, ou se eu tivesse aqui expressando nesse gráfico seria essa mesma sequência, basicamente. À medida que chove, produz. À medida que deixa de chover, a produção de volumoso cai. Então, o que que acontece? Eu estou falando lá em Serra da Serra, que lá é o principal nas aulas, geralmente, né? Lá o que que faz? Esse período aqui, o produtor, principalmente o pequeno, está com todos os animais dentro da fazenda, porque ele tem alimento. Então, entenda essa linha tracejada aqui na horizontal ó, como sendo a demanda, ou seja, os animais. Eles demandam isso aqui para se alimentar. Tá? Então, eles consomem uma pequena parte aqui do cozido, a metade aproximadamente. A outra metade vai para onde? A outra metade no campo, é perdida, as folhas caem quando ela é luminosa, e o vento leva, se decompõe no solo, tem sua importância, tá? Mas na alimentação animal não é aproveitado. Aí o que que faz? Ó? Aqui falta alimento. Né? Como falta alimento aqui, o que que eles fazem lá? Eles alugam um terreno lá com um cara que produz, de um produtor que produz volumoso, que tem o bastante, muitas vezes
mas ele tem uma grande área, sistema extensivo mesmo, coloca os animais nessa área, retira os animais dessa área e fazem uma espécie de aluguel, né? Então, o produtor está perdendo? Tá, porque durante essa época, tudo que nasce naquela propriedade geralmente é para o cara lá, o dono da propriedade de lá, onde ele está alugando. Ou ele paga uma determinada quantia para ele e recebe os animais de volta, enfim. Tá? A não ser que, aí, se morrer algum aqui, a responsabilidade é do dono dos animais. Então, tem gente aí que quem sai é o pequeno produtor, que é realmente dono dos animais, dono da área que produz, aproveita. Então, a minha intenção aqui é fazer com que vocês façam o seguinte: eu posso até manter esses animais o ano todo no campo, na cidade, mas não precisa, tá? Não precisa nessa época seca eu deixar eles sem se alimentar. Não há necessidade, muitas vezes, de ter que comprar alimento. Às vezes, a pessoa lá, agora os produtores lá costumam comprar no mês de setembro, no mês de outubro, que é a época de ocorrência de bolota. E aí eles levam da região de Teresina, da região ali, vão para lá. Então, a necessidade de fazer isso, se eles tivessem esse aproveitamento aqui desse excedente, não tinha necessidade. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? No período de chuva, eu tenho já um controle, geralmente o produtor já sabe, aquela área dá para os animais. Então, aquela outra área ali, que seria meu excedente, se eu deixar ela para o período seco, que geralmente é o que deixa, o famoso pasto diferido, né? Então, se eu deixar o período seco, muitas vezes se perde. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele material, cortar, a graminha dá para cortar 3 vezes, 2 vezes, dependendo do manejo, durante uma época chuvosa só. Então, ele não, ele vai se em desenvolvimento, mas boa parte eu retirei, eu penei ou então eu ensilei, tá? Então, esse excedente aqui vai ser utilizado onde, ó? Onde a setinha verde está apontando. Aqui, onde faltaria alimento, agora eu vou ter alimento, por quê? Eu usei. Então, é como se eu pego aqui, ó, comprei 5 quilos de carne. Vocês chegarem em casa, o que que vocês fizeram? Ah, eu vou fazer isso aqui para o almoço. Mas vocês vão fazer 5 quilos de carne? Não vai. Você vai fazer uns 300 gramas, dependendo da quantidade de gente, 1 quilo. Mas e o resto? O resto eu vou conservar, eu vou guardar onde? Na geladeira. Ou então eu faço conservo de outra forma, com sal, mas eu vou conservar. Então aqui é o que ocorre, é isso aí. Se o animal não vai com tudo, eu vou conservar, tá? Esse alimento conservado vai ser utilizado aqui onde há déficit, ou seja, no período seco. Então agora eu tenho condição de manter os animais todos durante o ano todo aí na área, se alimentando de forma adequada, sem perder peso, mantendo ganho de peso, mantendo produção de leite, tá? Sem ter prejuízo em relação a isso. Tá bom? Ah, mas demanda mão de obra. Demanda. Tudo isso vai ter que ser botado no papel, visto o custo e tal. Mas compensa. Tá? Pelo ganho que o animal mantém, pelo ganho que às vezes ele acrescenta, compensa. Tá? Bom, então, ó, numa determinada região, uma determinada região caracterizada aí, né, pela estacionalidade, né, ou disponibilidade de forragem, né, a, a produção, o manejo e o armazenamento dos alimentos volumosos, né, eles são voltados aos aspectos quantitativos e qualitativos. Eu estou pensando em deixar a quantidade, mas em qualidade. Porque eu falei agora há pouco para vocês que tem que é aquele pasto que eu reservo para usar na época seca. Geralmente a gente chama ele de ferido. Aquele pasto ele continua desenvolvendo, e à medida que ele desenvolvendo, ele passa do ponto, né? É que nem uma carne no fogo lá, assando, feito um churrasquinho lá, passa do ponto, e aí ela não vai mais fazer muito efeito na hora de consumir, né? Então, aquele alimento ali, ele não vai mais, ele só vai servir, como a gente costuma falar, né? Vai servir de bucho. Não vai produzir, não vai mais ganhar peso, não vai mais produzir leite naquela quantidade, vai perder em lucratividade, porque também estou perdendo em produção, tá? E quando eu conservo, quando eu guardo esses alimentos aí, estou diminuindo esses efeitos da sazonalidade, tá? E também, principalmente, eu diminuo aquela prática do produtor em sair para um determinado comércio, uma determinada área, onde é outra fazenda, onde um outro produtor tem milho para vender, tem farinha para vender, ou tem qualquer outro tipo de
energético proteico para vender, para poder suplementar os animais. Eu diminuo, eu acabo com essa compra, tá? Por quê? Porque agora, se eu não fizer isso, se eu não fizer a suplementação, se eu não fornecer alimento de qualidade, vai acontecer, ó. Vai haver aumento de mortalidade, vai haver diminuição da fertilidade, e à medida que eu forneço alimento, eu estou resolvendo esses problemas, tá bom? Então, aí eu já contorno boa parte deles. Mesmo que não aumente essa questão de fertilidade, né? Mas a gente tem uma série de fatores que podem influenciar, inclusive a própria época seca, que é muito quente, mas aí já entra num ponto específico reprodutivo, né? A gente não vai falar aqui, mas a gente, pelo menos, dá uma mantida ou dá uma reduzida bem menos do que quando não suplementa, quando não alimenta os animais nessa época seca de forma quantitativa e qualitativa, tá? Bom, então, ó, como objetivo da apresentação, que serão apresentadas tecnologias adaptadas para a agricultura familiar, tá bom? Então, a gente vai falar aqui voltada à agricultura familiar, quanto à produção e armazenamento de volumosos, na tentativa de tornar mais eficiente e sustentável a atividade pecuária. Tá bom? Bom, então, ó, vamos começar com o feno. Eu vou dar uma corrida, porque tem muitos alimentos, muitas técnicas para a gente falar, e aí, à medida que eu for ocupar água aqui, vocês podem perguntar, se a gente souber, a gente vai respondendo, tá? Então, eu vou procurar ser breve na apresentação, até porque ficar na frente do computador, do celular, por a noite toda aqui, a gente cansa um pouco, tá? E aí, já chega a hora do sono, e aí já não pega, já não consegue fazer muita coisa. Então, ó, eu gosto sempre de começar minhas aulas de penicilagem, quando eu ministrava na época da Forragem Futura, né, que a gente substitui um professor nas aulas, a gente começa por esse conceito, para que não tenha mais confusão, para que não tenha mais, né, nenhuma troca. Muita gente diz que chama silagem, o produto silagem, na verdade a gente vai ver que não é. Tá? Então, na afinação é a mesma coisa. O que é afinação? É o processo de produção de feno. Quando eu corto a forragem, quando eu desenho ela, quando eu armazeno, eu estou fazendo a afinação. Tá? É o processo de produção. O feno é o produto, é aquele material que eu cortei, aquele material que desidratou e aquele material que eu guardei, aí ele já é um feno. Não é mais o capim, a gramínea, a in natura, como ele está lá no campo. Ele já é o... E ele tem o quê? Ele tem, e muitos autores consideram aí até 20% de umidade, tá? Então, aproximadamente 12, 15% de umidade já é um bom feno, tá? Já dá para armazenar e guardar sem medo de... Bom, e o que é o fenil? O fenil é justamente o local que eu estou armazenando o feno. Seja ele um galpão, seja ele apenas uma estaca no meio do campo, aí eu coloco todos os fenos ali empilhados, né, até lá em cima, como se fosse um porte, assim, como se fosse uma cabana de índio mesmo, uma oca, né, só feno ali empilhado em cima um outro, uma partícula em cima da outra, e aí o tronco serve para manter essa pilha em pé, e aí eu cubro ela com a lona e lá o feno está guardado, então eu tenho um fenil. Tá? Então, o fenil é o depósito onde eu guardo o feno. Bom, quais as plantas forrageiras, então, para a gente estar confeccionando um feno? Muita gente pensa, assim como pensa para silagem, que existe aquela forrageira mais adequada, ideal. E hoje a tecnologia já mostra para a gente que qualquer planta forrageira dá para se, tá? Aplicando as técnicas adequadas, dá para se fenar. O que depende disso aí? Depende só da qualidade da forrageira. Eu não vou fenar um alimento que já está fenado no campo, um alimento que já está seco, muito já virou uma palha. Tá? Então, cada capim tem seu tamanho adequado para se fenar, para cortar. Mesmo que você não trabalhe com tamanho, antigamente, hoje em dia, você trabalha muito com a altura de entrada dos animais, que é a mesma altura de corte aí para o feno, tá? A saída, enfim. A gente pode trabalhar com idade também, né? O capim-elefante, por exemplo, a conservação dele em torno de 60 a 80 dias, né? Então, eu posso trabalhar também com idade, mas hoje em dia é muito comum a gente de altura. Inclusive, tem uns textos da Embrapa que vocês podem estar buscando na internet a respeito de altura de gramíneas para fenar ou para entrada e saída de animais. Tem tipo uns portfólios só para isso, tá? De cada gramínea. Bom, então, ó, eu posso fenar gêneros, inclusive a gente antigamente só pensava que era para silagem, ó.
O capim-elefante. Tá? Então, o capim-elefante é aquele capim que parece a cana, aquele grande, espesso, do como grosso, parece realmente a cana. E muito produtor tem ele na propriedade, que são as chamadas capineiras, né? Então, o produtor tem uma capineira numa vazante, na área de vazante, né? E deixa pelo ano todo lá. Começa a usar lá para agosto, setembro, né? Na época que já a seca já está tudo, todos os alimentos, não tem nada. Aí o produtor começa a utilizar o capim no corte, corta na faca e tal. Se ele tivesse no período chuvoso, a ideia é de que, uma vez que ele fez o corte do capim-elefante e 60 dias de cortar, ou seja, tem mais 60 dias de chuva? Tem. Vamos nos planejar para um período eu cortar e lá no final da chuva eu cortar mais uma vez. Ele tem duas produções numa área só. Só que ele fenou ou ele ensilou, tá? Então, se ele se planejar, ele consegue muito mais numa área só. Deixar só aquela área para utilizar uma única vez durante todo o ano. Então, e ainda tem a parte da vazante que ajuda bastante, que são aquelas beiras de rio úmidas, né, que ajuda bastante a desenvolver, principalmente também na época seca, né? Não tão quanto na época chuvosa, mas há um pequeno desenvolvimento. Bom, bom, outras plantas que a gente pode estar pensando em fenal são as leguminosas. Aí pode entrar assim, essas plantas de produção, geralmente a gente fena mais a questão do que a gente tem trabalhado, né? É a questão do resíduo da própria cultura, tá? Então, aqui, geralmente, mais é ensilada, mas né, a gente pode, se uma vez colhido o grão, o milho, sobrou aquela palha, a gente pode estar trabalhando ela como uma espécie de feno, a gente pode amonizar e pode dar um tratamento adequado para aquele material, tá? As diferentes leguminosas, ó, são várias, várias. Então, feijão guandu, leucena, né? E novamente aí o capante, né? Bom, então a utilização dessas forrageiras, elas cabe unicamente a gente dar um tratamento adequado a elas. Como é que eu vou fenar um capim típico, que é um capim bem fininho, né? Bem fininho, e parece aquele famoso, que eu acho que todo mundo conhece, o famoso capim de burro ali. Não é bem aquilo, eu estou comparando assim, mas não é bem essa comparação, até porque não vale nem a pena comparar com o capim de burro. Mas, em termos de porte, ele é baixinho, pequeno, é aquele capim que se dá geralmente a cavalo. Tem uma espessura, o colmo dele, aquele talo, que nós costumamos chamar o colmo, é bem fininho. Então, quanto mais fino é mais fácil de desidratar na hora que a gente está secando ele para fenar, tá? Durante a fenação. Então, aqui não. Aqui nesses alimentos, ó, aqui nesses alimentos, o capim-elefante, a gente não desidrata com tamanha facilidade, tá? O próprio capim tanzânia, a Leda está aí na palestra, sabe bem disso, passou isso no doutorado, no sufoco que a gente teve do experimento. Acho que foi o doutorado ou mestrado, né? Que a gente teve que... Não, realmente foi doutorado. Que confusão. A gente passou um sufoco, porque estava num período chuvoso, e é uma das preocupações que a gente tem na hora de escolher o dia para fazer para fenar, tá? Escolher o dia certo. Numa época de veranico, ou seja, aquela época que passa 2, 3, 4, 5 dias sem chuva. A gente tiver certeza que realmente não vai, né? A gente consulta, até mesmo o celular hoje em dia, você tem a previsão dos próximos 5 dias. Se tem muita chuva aí na frente, não confeccione feno. É melhor deixar o capim lá, passar mais uns dias, mesmo que se perca em qualidade, do que perder ele, tá? Mais à frente a gente vai falar a respeito disso. Tá? Então, que tratamento eu tenho que dar aqui? Aqui, como é difícil de desidratar, quanto mais difícil de desidratar, né, a gente tem que triturar ele numa forrageira, né? Então, esse material aqui, leucemia, o próprio no Maranhão tem muito mata-pasto. Quando eu ia para Chapadinha, passamos aí uns tempos para Chapadinha, a gente tinha muita presença de mata-pasto, principalmente ali naquela região que estava chegando ali em Buriti. E assim, iam por uma boa parte da estrada a presença do mata-pasto ali lado a lado da estrada. E esse mata-pasto é realmente aquele mata-pasto mesmo que tem na beira de estrada, que tem muitas vezes na própria propriedade. O produtor só corta ele e deixa lá secar e pronto, né? Cai chuva, vem chuva e vento, tudo, e se perde tudo, não fica nada, só os tocos e volta a rebrotar e ele não aproveita para nada.
e na verdade dá para aproveitar na alimentação animal, né? Outra coisa que o Maranhão parece que não tem muito, babaçu, né? Babaçu. Então, a pindoba de babaçu ela é consumida por ruminantes, ó. Essa folhinha aqui foi consumida os 2/3 da pindoba. Então, a gente teve a ideia de coletar essa pindoba e fenar ela e amonizar, né? Então, ela não é muito adequada, talvez, né, tem talvez um poder tampão alto, que é a capela, depois na cidade a gente vai falar disso, a capacidade dela reduzir o pH rapidamente, então, talvez ela tenha um pH, um tampão muito alto, não dá para ensilar, ou ela é muito seca, ela tem em torno de 60% de água, né? Aí a gente tem uma dificuldade aí na hora de prensar, na hora de compactar. Tá? Então, melhor penar. Penamos, como ela tem uma fibra alta, a gente harmonizou. Trabalhou com ela, os animais consomem bem, mas a digestibilidade dela é relativamente baixa. Inclusive, não sei se o Marcos lembra dessa passagem, uma vez que a gente foi dar uma palestra em Chapadinha, eu fiz uma palestra sobre harmonização, a, a gente já estava iniciando mestrado, se não me engano, ou era iniciando doutorado, já era iniciando doutorado. E um rapaz, um produtor, estava usando esse material, tá, para umas cabras, já que ele não tinha nada. O fogo tinha passado lá na área de capim dele, que era um capim antropólogo, e ele estava usando isso aqui para as cabras. O que ele fazia? Ele passava na forrageira e colocava ureia em cima. Ureia é como se estivesse usando cana de açúcar. Um processo daquela cana como a gente faz. Em torno de 1% de ureia para cada 100 quilos, aí, 1 quilo de ureia, 100 quilos de material com 4 litros de água dentro da ureia, né? Tá? Então, ó, o feno é feito de umas fases. As fases da fenação são essas três: o corte, a desidratação e o armazenamento. Só que, aqui entre o corte e a desidratação, a gente pode ter uma outra fase, ou não sei se seria uma subfase. Ela não, nem sempre ela vai ocorrer. Isso depende de quê? Depende principalmente da espécie forrageira. Tá? E muito cuidado com isso aqui. Condições climáticas, como eu já falei para vocês. Se souber que vai chover, nem pense em cortar, não vai nem lá no campo para cortar uma área de gramínea, de qualquer forrageira aí para desidratar, que não vai conseguir, você vai perder ela. Tá? Então, da mesma forma, quando você está penando, penei, algo me disse que não ia chover, mas vai chover. Começa a se preparar e tal. Se estiver no processo final de desidratação, a possibilidade de perder o maior ainda do que no início. Tá? Depois a gente vai falar disso. Bom, então a fase de... voltando aqui, ó. Entre o pós-hidratação, a gente pode ter uma outra fase aí, que seria aquela da desintegração do material, ou seja, da picagem dele numa máquina forrageira, tá? Você pega o capim-elefante, por exemplo, não tem condição de desidratar ele inteiro, aí você vai passar na máquina forrageira para quebrar ele em pequenas partes e facilitar a desidratação. Essa fase mais adiante. Bom, então vamos começar com o corte, ó. O corte é preferível que seja em dias ensolarados, tá? Com pouca nebulosidade, ou seja, nada de chuva, nada de nuvem, bote medo que vai chover, que você já fica naquela apreensão, tá? Nada disso. E é bom que ocorra bons ventos, porque o vento ajuda na desidratação também, tá? Bom, e aí, associado a isso, temperaturas elevadas. Esse tipo de capim aqui, ó, esse tipo de capim de parede menos espessa, o próprio capim bem menor do que esse aqui, o porte, é bem menos espesso o colmo, pode deixar desidratar no campo, sem problema algum. Só tem que ter cuidado com a presença de chuvas, né? Então, eu posso fazer já a parte da leguminosa, não. A parte da leguminosa, eu vou cortar ela, principalmente aqui a leucena, em torno de 60 centímetros da altura do solo, tá? E o caule que se aproveita dela, aqui já não é mais colmo, é caule, tá? Colmo quando eu estou falando de gramínea, e a leguminosa a gente tem o caule, aqui, ó, ele deve ser na espessura de até 0,5 centímetros, ou seja, meio centímetro, 5 milímetros, como queira, tá? Então, muitas vezes a gente pode pegar, por exemplo, uma caneta ou um lápis na mão e vai pegando nele aqui junto com a caneta lápis, está mais ou menos na espessura, uma ideia para não ter erro, né? E aí você corta, né? E é a parte que é aproveitada. Se cortar uma galha mais espessa, você vai tirando essas galhas mais finas e depois descarta a parte mais espessa, por quê? A parte nutritiva aqui, ó, na folha. E à medida que você coloca mais caule, você está diminuindo a qualidade desse material. Tá bom? Então,
na leguminosa a gente tem que ter esse cuidado aí. Outro cuidado é quando eu vou na forrageira, tá? Eu tenho que passar ela na forrageira, não importa qual forrageira, mas eu tenho que pelo menos quebrar ela sem a peneira. Não precisa nem usar a peneira aqui. Eu acho que a maioria aí deve conhecer uma forrageira e sabe que a gente usa umas peneiras de tamanhos de crivos, como a gente chama, aqueles furinhos diferenciados. Não precisa usar, ó, pode ser sem ela, só para quebrar o material. Tá? À medida que a gente já está soltando esses folíolos aqui, a parte mais nutritiva. Né? E à medida que eles se soltam, se o vento leva aqui, você perde a parte mais nutritiva da planta. É o filé aí do capim, ou da leguminosa, melhor dizendo. Tá? O resto, o que fica é fibra, é só osso, digamos assim. Vamos comparar aqui, né? Tá? Então, o filé eu estou botando para ir embora, o vento está levando. Eu não posso perder folha. Influenciar na qualidade do feno, tá? Então, lembra lá no início, eu falei em termos de qualidade. E eu posso até ter quantidade ficando fibra, mas eu não tenho qualidade. Qualidade de quê? Qualidade nutritiva, mais energia, tá? Bom, desculpa, começa a falar, a garganta começa a não aguentar. Bom, então, a fase que eu falei para vocês antes é essa aqui, ó, entre o corte e a desidratação, é a trituração. Eu vou passar esse E, material na forrageira, sim? Eu vou passar esse material na forrageira, tá? Desidratar, ou melhor, desintegrar ela, né? Quebrar ela toda para quê? Para que essas partículas fiquem mais expostas ao ar, ao vento, ao sol, e eu tenho que revirar esse material constantemente, pelo menos de 1 a cada 2 horas, tá? Bom, a fase de desidratação é a revirada desse material. Eu cortei e vou colocar no local para... Eu posso até ter uma tecnologia dessa daqui, ó, de cimento, né? Parecendo uma quadra aí, uma quadra de futsal, tá? Só que ela tem 10 por 10 no geral. Isso aqui é de uma referência, se não me engano, do Senar, não me lembro mais, né? Peguei nos meus slides antigos aqui, e ela traz justamente essas recomendações 10 por 10, coloca aqui uma pequena mureta, até mesmo para dificultar aquela folha que é perdida no vento. Às vezes, o próprio vento levar algum material daqui, então essa mureta ajuda, tá? Nesse quesito. E aí tem uma declividade, porque quando chove, não pode juntar água aqui. A tendência é que a água saia rapidamente, não fique úmido, porque à medida que a chuva vai dar um tempo, eu vou fazer um feno, vou confeccionar um feno. E aí eu vou ter que usar área molhada, não dá certo, tá bom? Então, tem essas medições com essa relação. A cada metro quadrado, 2 quilos. Ou seja, se aqui tem 100 metros quadrados, 10, eu vou colocar 200 quilos de material aí, tá? Outra coisa, mas eu não tenho aqui, eu não tenho nem condição de fazer tijolo hoje, porque está difícil, o negócio está difícil, realmente está. Principalmente quando se fala em material de construção, né? Então, ó, a gente não precisa ter uma estrutura daquela ali. Aqui a gente está utilizando apenas uma lona, cortou o material, desintegrou na máquina forrageira, colocamos aqui nessa lona para desidratar. Quanto tempo? Que vai me dizer é o dia de sol, do jeito que quebrou, a altura dessa camada aqui que você colocou, quanto mais grossa, mais espessa, mais lento vai ser a desidratação. Bom, no campo, não precisa de estrutura nenhuma, cortou, deixou desidratar, né? Lembrar que eu tenho que fazer a distribuição do material em toda a área, porque eu não posso só amontoar ele e deixar desidratando dessa forma. Tá? Aqui é porque já deve estar seco, ele está juntando. Bom, tem que revolver o material pelo menos 1 a cada 2 horas. E aí o tempo de secagem é dependente desses fatores que eu acabei de falar para vocês, tá? E o ponto de feno agora é que é interessante, tá? Como a gente não tem uma estufa, ou muita gente não tem um micro-ondas que poderia estar avaliando a matéria seca desse material, ou seja, tudo menos a água, né? Porque o que me interessa é deixar esse material que antes, aquele capim verde, tinha 80% de matéria de água. Eu quero só em torno de 10, 15% de água. Ou seja, o que vai sobrar seco, é o feno seco. E isso
depende da qualidade, o resultado do feno é dependente dessa água, porque a água presente em determinado alimento, seja alimento para animal, alimento para humano, qualquer coisa que tenha água presente nela, a facilidade de deterioração é maior. Tá? Por isso que eu não guardo um capim úmido, a não ser que seja na forma de silagem, a gente vai ter que ver lá, tem uns fatores que ajudam a reduzir, tá? Em guardar com essa elevada umidade. Mas o feno não tem como. De forma aeróbica não tem como. Então a gente coleta uma amostra, ó, esfrega as mãos, coloca essa amostra, essa amostra deve ser de vários que tem uniformidade do material. Posso até colocar num balde ali, pega uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, outra mão ali, coloco no balde, uniformizo ela ali, tá? Pego uma pequena quantidade e coloco na mão, tá? Ao esfregar as mãos uma na outra, né, ela se desprender facilmente do ponto de feno. Se ainda ficar algo grudado nas mãos, é porque ainda tem umidade, a água está grudada. Então, o ponto de feno ainda não foi atingido, né? De certa forma, isso depende da experiência, tá? Mas é um pouco difícil, a gente vai errando e acertando, tá bom? Outra forma seria essa aqui, ó, usando um pouco de sal, pega um vidrinho aí em torno de 500 ml, coloca uma porção daquela amostra que eu coletei, a amostra composta, ou seja, de vários pontos daquele feno, coloca ali dentro, né? Coloca uma colher de sopa. Depois feito isso, fecha o vidro e dá uma agitada nele. Se o sal ficar grudado nas partículas do feno, né, aí tem que ter um bom senso também, porque uma coisinha ou outra pode ficar, tá? E aí você tem que ter um bom senso se realmente aquilo ali é por causa da umidade ou não. Tá? Então, o sal é higroscópico. Se qualquer umidade que tiver aqui, tá, a mais além daqueles 12%, né, 20%, ela vai reter o sal, né, e assim a gente determina que não está indo de feno. Se nada ficar, é porque o ponto de feno já foi alcançado, tá? Bom, outra fase é o armazenamento. Então, o armazenamento do feno, a gente pode fazer fardos dessa forma. Aqui eu coloquei para vocês, mas eu já vi isso aqui, eu acho que a professora Elizabeth tinha na universidade, eu não sei se era dela, se era emprestado, de quem era, mas tinha um carro de mão, ela adaptou. Fez as paredes laterais aqui e colocou uma prensazinha por cima, né? Eu não sei se adaptou ou comprou dessa forma, mas tinha, se eu não me engano. E aí depois, quando terminar, eu confirmar isso aí. E aí tem essa aqui que é um pouco mais cara, né? Mas um preço aqui. Quem quer enfardar, deixar bonitinho assim, arrumadinho, é mais fácil de colocar um sobre o outro, é mais fácil de colocar num caminhãozinho lá, ou até mesmo numa carroça, até um outro local. Quem quer fazer isso pode enfardar, enfim, mas não há necessidade, tá? Muita gente pega esse material que está aqui, ó, e coloca empilhado sobre o outro e dá para se guardar também da mesma forma. Bom, então, é que eu dou para vocês também. Quem tem propriedade animal pode produzir feno, tá? E vende. Tá? Um fardo desse aqui, não me recordo do professor Henrique comprava um, e a qualidade nem era lá essas coisas. O Igor depois pode até comentar isso aí depois. Né? A qualidade era um feno de tifto com 5% de proteína, não é um feno de tifto, é uma palha. Tá? O feno de tifto normal tem muito mais do que 5% de proteína. Ele comprava em torno de reais, se eu não me engano, um fardo. Né? Então, um fardo, eu acho que tinha 6, 7 quilos de feno só. Então, de relativamente caro, tá? Mas que tem mercado bom, quem quiser produzir para vender. Ó, outro tipo de armazenamento, como eu estou falando aí, ó, aqui são as leiras, né? Ou também a gente pode, depois que a gente está guardando dessa forma, isso aqui é um funil. Isso tem aquela estrutura, não precisa enfardar, isso aqui dá só as partículas em cima da outra, e assim eu estou armazenando o feno. Outra forma é essa aqui, ó. Aqui não é feito no trator, isso aqui foi feito à mão mesmo, ele fez aquele aquele do trator e guardou aqui empilhado, tá? Só que eu tenho que ter um cuidado. Uma vez ou outra, dá uns pinguinhos de chuva aí, tá? E aí eu posso perder isso aqui tudo. Então, o que ele tem que fazer aqui? Colocar uma lona por cima, tá? Esses cuidados eu tenho que ter. A respeito dos fenos que eu desidratei, ou melhor, que eu desintegrei na máquina forrageira, que eu quebrei em partículas menores, eu fiz isso guardar, não é enfardar, guardar no saco. Também não vou só empilhar, a não ser que eu tenha um tanque, uma caixa, algo do tipo e coloco dentro, tá? Mas eu coloco no saco e posso guardar até mesmo no teto das instalações, ó, como uma espécie de forro.
em qualquer outro lugar, um galpão que você tiver em casa, aí, né, nas próprias instalações. Bom, aqui a gente tem a característica de um feno de boa qualidade. Ó. Olha aqui, um feno de boa qualidade na esquerda e um feno de má qualidade na direita. Tá? Então, aqui é meu objetivo. Com uma forrageira adequada, com uma idade adequada, o meu objetivo foi alcançado. Mas quando eu deixo passar do tempo, deixo passar da idade ou da altura correta, vai acabar nisso aqui. Ó. Então, isso aqui é muito mais baixo, a degradação é muito mais baixa, a produção, consequentemente, vai ser muito mais baixa, ou talvez nem tenha uma produção suficiente, o animal pode perder peso, ou pode nem chegar a produzir leite na capacidade que ele teria de produzir. Tá? Então, aqui, eu teria que ampliar. Tá? A seria essa. Bom, finalizando o feno, né? Já cortou, desidratou, armazenou. Aí a gente tem um outro processo também interessante, só que antes eu tinha um material desidratado. Aqui não, aqui eu vou guardar um material úmido. Tá? Por isso que muita gente, apesar de usar um maquinário mais específico, ou não, né? Depende da condição do produtor, e muita gente dá uma opção maior aí, confeccionar silagem, porque a silagem ela também está guardando água e não só alimento. Então, numa região seca, por exemplo, semiárida, é muito melhor guardar silagem que eu também estou armazenando água. Observe o seguinte, se o animal consome algo seco, ele vai beber muito mais água. Então, se ele consome feno, ele vai exigir mais água. Se ele come a silagem que tem em torno de uns 70% de umidade, né? Ou seja, tem 70% de água, cada 100 quilos são 70 quilos de água, ele vai exigir muito menos beber. Então, eu estou naturalmente conservando água também nesse processo. Tá? Então, para regiões muito secas, eu indicaria a silagem nesse caso. Então, ó, a ensilagem, melhor dizendo, a ensilagem é o processo de cortar a forragem e colocá-la, ou seja, encher o silo, tá? O que é o silo, então? O silo, ele é a estrutura, tá? Aqui eu tenho a silagem, aqui eu tenho o silo, ó, a estrutura simples, um silo simples, tá? Onde eu tenho área só para confeccionar silo, mas eu não gastei nada aí. Eu gastei aqui foi para a área, foi para deixar ela um pouco mais plana, talvez, ou não, se já for plano, né? E gastei com essa lona aqui. Não gastei praticamente nada aí, tá? Para fazer essa estrutura. Então, eu posso confeccionar um silo desse jeito? Eu posso, tá? Com alguns cuidados, mas posso. Tem mais perdas? Tem, tá? Mas é melhor do que não fazer nada, tá bom? Então, aqui a gente tem a silagem, o produto, aqui, ó, produto, silagem, ou seja, resultante da ensilagem, tá? E o processo de é a ensilagem. Bom, as forrageiras são semelhantes àquelas da penação. No entanto, uma silagem de melhor qualidade ela é feita com forrageiras mais tenras, ou seja, mais ricas em água e mais espessas, como o milho. O milho, segundo os pesquisadores, é a melhor silagem que existe, dependendo de como ela foi confeccionada, dependendo de como ela foi armazenada, os cuidados eram a época de corte, tá? Então, geralmente o milho fornece uma melhor silagem. Aí depois vem outros materiais que a gente pode estar trabalhando na ensilagem, tá? Outros capins, por exemplo, capim tanzânia, parede menos espessa, um pomo mais estreito, eu posso usar? Posso usar, mas não espere a qualidade ser semelhante à qualidade de milho, tá? A gente pode usar, inclusive, uns aditivos para ajudar nisso aí, e, inclusive, aditivos microbianos para facilitar e para agilizar no processo de fermentação. Na estilagem, a gente está no processo para fermentar o material. A gente vai colocar ele numa determinada estrutura, a gente vai compactar, ou seja, tirar todo o oxigênio, porque eu quero essa fermentação anaeróbica, né? No meio ácido, tá? E aí esse meio ácido a gente só se consegue com a presença de bactérias láticas, que vão produzir ácido lático, e esse ácido lático é o que vai fazer, é o composto que vai fazer com que o meio acidifique, né? Ocorre a fermentação desejada, a fermentação lática, tá? Bom, então existe no mercado muitos produtos, né? A silagem
cada um específico para determinada cultura, né? E aí, em termos de produtos que eu estou falando, micro-organismos mesmo, micro-organismos láticos, tá? Os lactobacilos que a gente pode estar adicionando no material, de acordo com a recomendação de cada fabricante. Então, se fazer, por exemplo, uma silagem, se a gente não quiser fazer só capim, pensando que pode haver algum na fermentação, vai lá no comércio, qualquer comércio desse agropecuário aí, a tendência que venda, não sei na cidade menor, mas em Teresina, por exemplo, tem uns que tem ali, você compra na internet até, né? Adiciona de acordo com a recomendação do fabricante, e aí você tem uma fermentação, possivelmente uma fermentação melhor, lógico que outros fatores também vão influenciar, tá? Bom, e o tipo de silo, ó? O tipo de silo, eu só coloquei esses três porque eu tenho uma fermentação voltada à agricultura. Então, eu não vou chegar aqui e colocar um tag, por exemplo, uma coisa mais, né? Eu coloquei aqui ainda esse trincheira porque o produtor pode fazer uma coisinha simples, né? Não muito extensa, uma estrutura simples onde ele pode estar todo ano utilizando aquela estrutura. Então, esse trincheira, como o nome está dizendo, lembra da guerra, né? Que tinha aquelas trincheiras que era tipo os buracos, os soldados entravam dentro para se proteger. Isso aqui é um buraco, tá? É o que a gente faz trincheira no chão com o uso de uma enxada, um picareta, alguma coisa assim, ou um tratorzinho, né? Às vezes se consegue aí numa fazenda, um amigo, na prefeitura mesmo, um tratorzinho para fazer isso aí, né? Vou tentar correr, João Marconi, que eu estou na metade aqui. Bom, então, o outro tipo, mais simples, mais fácil de se utilizar, mas também que tem os seus defeitos, né? Esse daqui é mais barato, não precisa de trator, não precisa de nada para poder. Às vezes eu preciso sim, para cortar o material, trazer, porque eu tenho que encher rapidamente isso aí, né? O ideal é que esse silo, como a gente está tratando de pequeno produtor e desses tipos de silo, o ideal é que eles sejam cheios aí em até 24 horas, tá? Então, no máximo, 24 horas seria o melhor, mais ágil e talvez com menor influência desse período aí na qualidade da. Então, o que eu vou fazer aqui? Só limpar uma área, pode colocar um forro aqui embaixo, pode ser palha ou pode ser a própria lona, coloca o material, esse material tem que ser compactado, já já a gente vai ver as fases, e aí, para expulsar todo o oxigênio que cai entre as partículas, o máximo possível, e depois a gente, por isso que às vezes se usa um trator aqui, ó, é o mais correto, o mais adequado se usar algo que pese. E aí, ó, os rapazinhos aqui estão utilizando um tambor. Esse tambor pode ser cheio de areia, por exemplo, areia molhada, que pesa mais ainda. E assim eles vão girando isso, dando material a cada 30, aproximadamente 30 centímetros de material que eles colocam aqui. Só que nesse aqui, o ideal seria encher ele e deixar uma forma de ladeirinha aqui dentro, ó. E assim ir enchendo o silo, porque compacta de forma mais, tá? Nessa forma aqui que eles estão colocando na camada horizontal aqui, do início até o final do silo, pode ser que dificulte um pouco a compactação, tá? Bom, aqui a gente tem os silos em tambores que eu também posso estar utilizando. Vou enchendo e vou compactando, tá? Pode ser esse metalizado. Esse de aneximento aqui não é nem tão comum, tá? Mas tinha esse exemplo aí eu coloquei. Pode ser simples. A outra coisa, qualquer coisa que a gente possa colocar um capim, pode se tornar um silo, tá? Baldes. O Igor mesmo está assistindo a apresentação aí, né? Eu não sei se ainda está, porque a internet não sei se está ajudando aí para ele, mas ele fez uns baldinhos, aqueles baldinhos de 3,5 litros e meio, semelhante a baldinho de tinta, baldinho de manteiga. Tá? Então, dá para fazer. Se vocês pegarem um balde para adicionar a silagem, né? Uma vez eu vi um aluno meu lá na UF, o Yuri, ele fez um balde em casa, depois que assistiu a aula de silagem, fez um balde em casa e tal, compactou, guardou por um período que foi abrir e chegou lá na universidade toda alegre e ele conseguiu confeccionar uma silagem. Então, isso é até gratificante, né? Porque a pessoa saiu de casa e no interesse de confeccionar e fez e deu certo, né? Num pequeno recipiente. Então, aqui, ó, o momento de cortar a forrageira. Qualquer forrageira tem o seu momento, tá? Então, não vamos esperar cortar 60 dias. Não. Tem um período. Grãos farináceos, que é o momento que está totalmente seco, mas ele também não tem muita umidade. Então, ó, geralmente, visualmente é isso aqui. O, o milho, ele está aí com a espiga
com a palha seca, né? E as folhas ainda verdes, mas com algumas pontas já amarronzadas, já para secar a planta, tá? Então, geralmente isso aí, mas também tem uma linha que a gente corta o milho no meio e observa aquela linha, né? A linha, e aí você visualiza em torno de 50% ali, já pode utilizar, pode cortar para esse lado. O girassol tem uma quantidade de dias aí, não muito certo, mas de 100 a 110 dias. E o capim-elefante, para não perder tanto o valor nutritivo, porque às vezes o produtor quer melhor, se ele deixar crescer aqui, ele tem muito material, mas ele perde valor nutritivo. Quanto mais velha a forragem, menor o valor nutritivo. Então tem uma etapa, em torno de 60 dias, mas esses 60 dias a gente pode ter uma matéria seca muito baixa ainda, tá? Aí tem gente que já espera aí para 80 dias, né? Então muitas vezes ainda utilizam um seco, como um farelo aí qualquer, farelo de soja não, ela dificulta na queda do pH, né? Mas às vezes um farelo de trigo, por exemplo, a professora Rosane já testou farelo de trigo na silagem aí, né? E não me recordo os resultados, mas já testou. E aí esse alimento seco aumenta um pouco a matéria seca, porque esse material para ensilagem tem que ter 30% de matéria seca, em média, tá? Vai aí, dependendo da literatura que vai te recomendar, vai de 28 a 34, umas vai 25 a 30. Enfim, mas em média, de matéria seca. Ou seja, se eu pegar esse material aqui e secar no sol e eu tiver pesado, tinha 10 quilos, no final é para ficar 3 quilos, tá? Por quê? Porque a água evaporou, a água foi embora e o que finalmente era matéria seca, tá? Bom, então as etapas. O corte, né? Após o corte vem aí a colheita do material, ou melhor, você colhe depois, né, no momento do corte, tá? E aí depois vem para triturar. Ó. Triturar quanto? Triturar esse tamanho de partícula, geralmente. O milho, até que eles exigem ainda para isso influenciar a qualidade da silagem, o milho exige um tamanho de partícula aí em torno de 2, um pouco menor do que 2 centímetros, né? Então, influenciar. Se tiver uma partícula muito grande, pode influenciar na compactação. Tá? A compactação que eu chamo é o cara vai colocar uma camada aqui dentro do silo e aí ele vai compactando com os pés ou um trator, com qualquer outro material que possa ajudar nessa compactação, tá? Então, ó, o cara colocou no anel de cimento por camada e aí ele vai fazendo esse pisoteio aí, né? Aqui até brinco nas minhas aulas, se fizesse um forrozinho aqui, né, dá para compactar uma área de silo bacana aí, né? Então ele pode compactar com de areia, um tambor pesado, né, com material pesado dentro. Muita gente utiliza pneu também, né? Pneu pode ser utilizado. Não sei se com tamanho eficiente, dependendo do tamanho do pneu, mas também pode ser utilizado para compactar. Ou, se você estiver utilizando um trator, tiver alugado, tiver conseguido na prefeitura, em qualquer lugar, pode estar utilizando. Né? Então, ó, o trator, principalmente naquele silo superfície, tá? Aquele silo que é feito no chão e só coberto com a lona. Então, aquele tipo de silo ali, a compactação é muito dificultada, porque não tem parede para ajudar na compactação. Então, o que eles fazem? Eles passam o trator indo e voltando, tá? Por várias vezes. E a camada não pode passar de 30 centímetros aqui para poder fazer essa compactação. Bom, outro material que a gente está usando, ó, são sacos. Isso já existe no mercado, esse saco para vender. Você coloca numa estrutura. Essa estrutura é bonitinha, mas eu já vi uma bem mais rústica, tá? Com uma espécie de tamborzinho aqui, ó, onde ele abre a lateral, ele abre o saco, né? E aí tem um êmbolo, ó. Esse êmbolo aqui é o que vai fazer a compactação do material no saco. Depois ele abre, retira o saco, amarra, por quê? Porque tem que ficar sem oxigênio aqui dentro, praticamente, e aí armazena, tá? Bom, ele depois de compactar, né, ele tem que ser fechado. Então, o que se utiliza? Lona. Geralmente, a lona que tem uma parte branca e uma parte preta, que a gente chama de lona dupla face. No mercado, para grandes produtores, já existe um filme aí que também não deixa passar ar pelas porosidades da lona, né? Mas aquela lona já resolve, aquela lona, inclusive a lona preta pode ser utilizada, pode, mas ela se decompõe muito fácil, e aí se você não tiver cuidado, você pode perder seu fio. Tá? Bom, no final de tudo, ó, coloca uma camada de areia, uma camada de terra. Uma galinha pisou aqui, ela vai furar a lona. Se ela pisou aqui, a areia vai proteger. Às vezes também, né? Então, o ideal seria cercar esse silo para que nada, nenhum animal pisoteasse aqui em cima. Porque se você constantemente está fazendo essa verificação da lona, tá?
Bom, a abertura do silo, ela se dá, né, por uma das laterais dele aí, seja o cincho, seja o silo cincho, ele é aquele que tem um anel de ferro, à medida que ele vai enchendo, né, o anel indo, né, e ele fica em 1,5 m, não é recomendado nem passar de 1,5 m de altura, que pode cair. Se material, você pode fazer outro do lado e assim sucessivamente. Tá? Então, a abertura se dá numa das laterais, você não abre todo, se dá somente uma das laterais, porque se você expor esse material agora no oxigênio direto, ele vai se decompor de forma mais rápida, tá? Então, você vai tirando aqui camadas em torno de 20 a 30 centímetros e vai fornecendo os animais. Não retirar na forma horizontal, retirar na forma vertical mesmo. Sempre na vertical. Olha aqui a comparação da silagem de má qualidade, com a presença de fungo, inclusive nesse cincho, ó, esse redondinho que foi aberto aqui. Na lateral, essa parte aqui escura, essa parte que estava em contato com a lona tem que ser retirada por completo, não pode ser mais, pode causar uma espécie de intoxicação, tá? Esse aqui os animais, inclusive, não vão nem aceitar, isso ocorreu uma fermentação indesejada. Muitas vezes pode ser só naquela lateral e a outra parte, a parte interna está boa, ó. Então isso aqui é uma cor, tá? E o odor da silagem de boa qualidade ela é bastante característico. Bom, falando do feno, falando da silagem, da amonização, né? Então, a amonização de volumose, ela consiste no tratamento químico da forragem, uma forragem de baixa qualidade. Lembra daquele feno que eu mostrei para vocês, que estava do lado da minha direita aqui, né? Lá naqueles slides de feno? Então, aquele material lá é uma palha. Não tem mais proteína, praticamente, a degradação é muito baixa. Eu posso estar utilizando ureia diluída em água, tá? E aí, essa solução agora de ureia com água, eu adicionar nessa palha. Fecho ela com uma lona e eu tenho material amonizado por um determinado período. Tá? Só que precisa compactar. É muito parecido o silo, a silagem, mas não precisa compactar. Tá? Então, a vantagem é mais a utilização da ureia. Tá? Então, a principal vantagem dela é fornecimento de nitrogênio não proteico, que é um composto que serve de nutriente para o crescimento da população bacteriana, das bactérias do rumen, que vão degradar a fibra. Tá? Então, isso aqui, ó, esse feno aqui, tá, tem um certo delay aí para demorar o slide, não, acho que já. Esse feno aqui é palha. Ela tem muita fibra, pouca proteína. À medida que vai adicionar isso aqui, eu aumentei proteína e essa fibra vai ter uma potencialização. Por quê? Porque ele está fornecendo nitrogênio não proteico agora para as bactérias. Tá bom? Bom, então o material que eu posso harmonizar, ó, palha seca, capim, esse aqui é um capim elefante que passou do período de corte, então ficou muito seco, não tem mais proteína, só tem muito. Esse aqui era um capim do experimento da Lília, que a professora Elizabeth ia tirar da área e jogar fora, fez uma ideia de colocar, né, de fazer a harmonização dele. Isso aqui é um capim com 144 dias, se não me engano. Então, muito antigo, muito velho. O ideal seria cortar ele em média 30 dias, por exemplo, de idade. Tá? Era uma braquiária, e aí fica em média por aí. Mas aqui estava com 144 dias, praticamente só a palha mesmo, né? Pindoba de babaçu, como eu falei para vocês, eu posso cortar até 2 metros de altura, ela pindoba, tem em torno de 2 anos. Tem muita fibra, tem muita, mas essa proteína ela é muito ligada a essa fibra. E aí, à medida que a fibra não é degradada, a proteína também não é aproveitada. Aí o animal não consegue, só consegue bucha daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela, secar, e aí eu vou adicionar uma solução de ureia para amonizar. Resto de cultura, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é casca de feijão, né? Mas o resto de cultura do milho, né? Olha o que acontece aí, como a gente chama aí, numa roça, numa área de milho, né? À medida que isso aqui é de um parente, tá? Isso não dá certo, e ele tem essa área aqui e ele coloca os animais para pastejar aqui, né? Olha o jeito que fica. Esse não caiu aqui, ele não vai ser mais aproveitado pelo animal. O que acontece? Se eu colher isso aqui, ou se eu tivesse colhido antes de colocar os animais, passado isso aqui na forrageira e harmonizado, o aproveitamento teria sido muito melhor, apesar da mão de obra que é exigida, tá? Então, isso aí é em torno de 30% a 40%. Então, o que eu faço, né? O que eu faço para harmonizar? Uma quantidade de ureia, a recomendação é de 3 a 8 quilos por cada 100 quilos de palha, né? Então, eu peso aquela palha ali, que está muito seca, né? Então, vai de 3 a 8 quilos. Por que eu deixei esse 8 em vermelho? Porque a ureia é tóxica aos ruminantes.
tenham muito cuidado na hora de utilizar. Se vocês forem fazer a amonização, papai tem uma área de palha ali, eu vou fazer uma amonização igual que você ensinou. Façam com 3 quilos apenas, tá? Pesem o material realmente em quilos e façam com quilos para não ter erro, tá? Eu posso ir de 3 a 8, mas façam com o menor. A umidade. Então, eu vou utilizar para diluir essa ureia aqui, ó, de 30 a 40 litros de água, tá? Para cada 100 quilos de palha. Ele vai ficar fechado com a lona, né? Hermeticamente fechado, porque a amônia ela vai ser ela que vai agir na fibra, então ela não pode ser perdida, tá? Então, o tempo de 15 a 35 dias para tratamento. Então, eu deixo fechado por esse período. Quanto mais ureia eu coloco, menos dias vai ser exigido o tratamento. Quanto menos ureia, então, se vocês fizerem com 3, deixem 35 dias. Naquele solzão mesmo, tá? Nos dias de sol, de chuva, porque isso ajuda, porque o que ocorre aqui para degradar fibra, para quebrar fibra, para melhorar o alimento, é uma reação enzimática. E reação enzimática ocorre com elevadas temperaturas, tá? Então, ó, em torno de 30 a 34%, ou melhor, graus, até mais do que isso, tá? Bom, então as etapas, ó. Eu ajeito um determinado local com uma lona ou somente, tá? Se eu colocar somente aqui na lateral, é interessante que eu coloque a areia para ficar bem fixo, tá? De forma hermética, como a gente chama, semelhante àquelas potes. Quem é mulher aí sabe o que eu estou falando, aqueles potes da Tupperware que fecha a tampa, ninguém quase nem abre, né? É semelhante àquilo ali, vai ficar bem fechado mesmo, tá? A gente vai acondicionar o material por camada, então eu coloco uma camada de feno, coloco a solução. Coloco a camada de feno, coloco a solução. E detalhe, não precisa revirar esse feno para toda a solução ficar com o feno, não, tá? A gente colocar a solução, fechar, quando fechar, a amônia, o gás, ela vai ser esse gás é que vai agir nesse material, tá bom? E como é que eu vou diluir? Eu vou colocar essa solução, então. Eu posso colocar da forma que eu quiser, tá? Inclusive, quando eu fazia lá em Teresina, aqui, os meninos fizeram aquele feno da Liga que eu acabei de falar para vocês, 144 dias, os meninos fizeram com um regador simples, esse regar jardim. Pode ser também. Como também pode usar aqueles, né, aqueles pulverizadores costais, mas é interessante que eu filtre a questão porque pode ter algum resíduo, né? E aí entupir esse regador, tá? É interessante também que eu use isso aqui, ó, máscara. Hoje em dia está muito comum, mas eu acho que essa máscara que a gente está usando no dia a dia não resolve. Está mais fechada, de preferência com filtro. E luva, porque eu estou trabalhando com a ureia é volátil, né? Ou amônia é volátil, melhor dizendo, e aí ela tem um odor forte. No final, quando eu abro aquele material, inclusive eu tenho que deixar ele, né, aberto por um determinado período, porque o odor é muito forte. As rodoviárias que a gente chega, tá? Lá de madrugada, que o cara só vai limpar de manhã e tem aquele odor forte muito semelhante, tá? Então, ó, aqui, ó, o material coberto e tem que ficar bem fechado, tá vendo? Tá? Bem fechado, que é para a amônia ficar só aqui dentro. Aqui aberto, a última fase, aberto, tá? Então, vejam a umidade, como está aquele material, mudou totalmente a qualidade dele, né? Essa umidade também vai ajudar na degradação. Os meninos estão usando máscara porque aqui o odor está muito forte, mas está achando com solução, então não estão usando, né? Mas à medida que está usando solução, você pode usar uma luva. Esse material fica guardado no galpão, mas esse efeito da amonização ele só dura em torno de 40 a 42 dias. Então é até interessante você pilhas diferentes. À medida que você vai abrindo uma, usou por uns 40 dias, você faz a outra e deixa lá guardada, né? Passou um tempo, você vai e abre ela e aí assim vai utilizando em torno dos 40 dias. Você faz uma produção disso escalonada, tá? Aqui o animal já recebeu no coxo e esse recebeu esse alimento em torno de 40% dele na ração. Eles ganharam aí, no experimento da vida na época, ganharam em torno de 230, 236 gramas por dia, em média, tá? E recebendo única e exclusivamente esse como fonte de volumoso mesmo, tá? Bom, e por último, a gente tem então o banco de leucena acabando, tá? Por último, a gente tem o banco de leucena ou melhor, desculpe, o banco de proteína, e no caso eu escolhi a leucena para ser a mais comum, né, dentro das leguminosas para a gente fazer, mas existe também um que fazem aí com feijão guandu, enfim, tá? Você pode fazer inclusive com se tentar cultivar outros nativos aí, mata se conseguir, é tranquilo, pode utilizar também, né? Uma leguminosa de aproximadamente 16% de proteína, tá?
e dá para se utilizar. Então, aqui, ó, a gente tem a característica da leucena como uma leguminosa perene, ou seja, eu vou praticar vários cortes nela aí, dentro daquela altura de 60 centímetros. Tá? É uma das forrageiras mais para banco de proteína, tanto que é uma das mais utilizadas. Aí, isso no nosso caso, né? Aí ela tem uma alta capacidade de rebrote, tá? Às vezes, mesmo durante a seca, mas ela não chega a ser um varal que rebrota durante o período chuvoso. Existe um trabalho da Aline, lá com a professora Elizabeth em Teresina, que você pode fazer um corte aí, segundo a recomendação dela, em torno dos 40 dias, 45 dias, mas você pode estar utilizando ela aqui também em torno de 60 dias, assim você tem um pouco mais de material e não qualidade, tanto em qualidade. E aí tem uma grande aceitação pelos ruminantes. Então, o plantio, né? Você tem que fazer semelhante a qualquer cultura. Preparo do solo, limpeza. Se puder fazer análise, faça análise. A análise do solo é baratinho, em torno de 50, R$ 100 aproximadamente. Tá? E aí você pode fazer uma adubaçãozinha, de preferência até mesmo uma adubação orgânica. Tá? E aí quebra a dormência das sementes, porque se você plantar ela daquela forma, vai demorar bastante. Então, a quebra de dormência tem recomendação aqui, 24 horas, dias na água, ou ferve uma água, ferve não, deixa em torno dos 80 graus, que é no momento que começa a subir as coisas lá no fundo da água, né, ou da vasilha, aí você desliga o fogo, não deixa com fogo, coloca 5 minutos, tá? Com um paninho, semelhante a um paninho de café. Passou os 5 minutos, já pode plantar a leucena, tá? Prepara um substrato peneirado, né, com terra vegetal, que é essa terra que a gente tem, geralmente no interior a gente tem muito aquela terra mesmo, com muita matéria orgânica, né, debaixo daquela mata nativa, coletar de lá, tira aquelas folhas da sua terra, tá? E aí vem a questão de mais 50% de esterco curtido, tá? Bom, o ideal é que se deixe essas mudas, né, ou esses saquinhos, num ambiente telado. Como a gente geralmente no interior, eu posso colocar palha ou eu posso fazer numa sombra de uma árvore qualquer, tá? Isso aqui eu vou irrigar diariamente, então eu posso colocar, mesmo sendo no abrigo da chuva tranquilamente, mas só que tem que ter a presença do sol, né? É planta, então é comum que se tenha. Bom, as plantas, ou o plantio, né? Deve ser no início chuvoso. Então, nesse momento, se vocês quiserem cultivar a leucena, por exemplo, podem fazer o plantio agora, amanhã, se conseguirem a semente. Tem uns 60 dias lá para o mês de janeiro, né? O início do período chuvoso já passado, mas ainda dá para conseguir alguma coisa no aproveitamento das chuvas, tá? Nesse espaçamento, ó, dá em torno aí, nesse espaçamento maior, dá em torno aí de umas 3.000 plantas por hectare, 3.300 aproximadamente. E vem a questão dos tratos culturais, normalmente, como toda planta, né? Inclusive com a renovação a cada ano, tá? 2 quilos por porta. Bom, o manejo. Geralmente o primeiro corte se dá do sexto, o primeiro, né? O primeiro corte de 6 a 8 meses após plantio. E aí, nesse intervalo que eu acabei de falar para vocês, aproximadamente 60 dias, eu posso fazer um corte, à medida que ela vai se desenvolvendo, tá? Então, ó, no período das águas dá, mas no período da seca só dá com irrigação, tá bom? Bom, a altura de corte em torno de 60 centímetros e lembrar, ó, da espessura do caule. Não esqueça aqui. Tritura para tá? E aí, isso aqui eu posso, inclusive, depois triturar mais ainda em peneira e fornecer também para suínos, por exemplo. Tá? Lá em Teresina, forneciam muito para suínos. O armazenamento se dá em saco, tá? Visando a facilidade de acomodação desse material. Tá? Bom, aqui tem uma recomendação. Você pode fornecer aí como suplementação de 1% de peso vivo de caprinos, um exemplo aí para caprino. Mas nada impede de utilizar os grandes ruminantes, mas depende de uma área maior, tá? E aí tem uma recomendação de suplementação se vocês quiserem testar, se tiver leucena na região de vocês ou na vocês aí do pai de vocês, tá bom? Bom, como considerações finais, a gente trouxe o seguinte: como a gente está falando de toda uma agricultura familiar, né? A gente tem que o pequeno produtor deve iniciar o processo com a utilização de forrageiras nativas ou cultivadas já existentes, seja, né? Então não preciso nem gastar tanto para começar, tá? Para baixar os custos de investimento. Bom, treinar e incentivar a mão de obra, que é o que a maioria tem, né? Para a utilização de equipamentos artesanais, as ideiazinhas que eu dei aí, tem muito mais ideias que a gente consegue na internet, em algumas publicações, principalmente publicações do Senar, tá? E esses equipamentos artesanais de finação e ensilagem para enfardadeiras manuais, forrageiras e estruturas alternativas,
Tá? Galpões, por exemplo, não preciso usar um galpão. Eu posso fazer uma estruturazinha de um funil no meio do campo e cobrir com uma lona tranquilamente, mantendo a qualidade daquela lona para que isso não se perca em qualidade do... Bom, nesse cenário, então, né, é de fundamental essa atuação do sistema público. Por que eu chamo a atenção para isso aqui? Eu gosto de chamar a atenção para o sistema público, porque em muitos estados o sistema público está presente. Do Norte, a Paraíba, tá? No Piauí, às vezes, a gente tem a universidade, a Embrapa, que faz seus esforços. No Maranhão também tem a questão, mas ainda falta um pouco mais disso aí, tá? Então, principalmente incentivando essas tecnologias, tá? E aí, a gente tem uma participação do sistema privado aqui, mas região sudeste é mais comum financiar em pesquisa, por exemplo. Então, e aí vem a questão, né? A participação e a atuação do sistema público e privado na assistência técnica, promovendo ações de capacitação dos produtores, né, com vistas à quebra de barreiras existentes em relação à adoção dessas tecnologias. Por que barreiras? Porque, não sei vocês aí, mas eu tenho um parente lá em São João da Serra que uma vez eu fui falar para ele confeccionar um feno, ele não quis cortar o capim, porque o capim estava bonito e podia perder. Eu expliquei o processo para ele mesmo. Isso é uma barreira, então é uma prática cultural, tá? Então, o cara não quer cortar porque para ele não vai dar certo, e pode, se não der certo, aí ele escolhendo, ou de certa forma, a produção dele. Bom, com isso, então, eu concluo a apresentação. Agradeço mais uma vez o convite, né, do professor Marconi Emerson. Eu espero ter correspondido à expectativa, apesar do passar do tempo aí, né, mas era muita coisa para a gente trabalhar, inclusive tinha mais ainda, mas eu não coloquei. E eu também espero que esse pequeno produtor aí, que conheça essas técnicas, tá, e possa adotar em sua propriedade, ou que esteja adotando, inclusive, se for o caso, né? Ou se já realiza aí, né, possa então fazer essa melhoria, esse aprimoramento, ou que pelo menos, né, veja que está realmente no caminho certo, e sem elas a produção desanda, tá? De certa forma. Então, o mesmo serve para os filhos, para os amigos, para os parentes, para os produtores, ou melhor, para os técnicos que assessoram esses produtores, tá bom? Ok, Miguel. Miguel, eu gostaria de agradecer, né, pela apresentação do trabalho, né, pela palestra, alternativas alimentares para animais no período de seca, né. Essa temática ela é de extrema importância, né, no Brasil todo, lógico, dependendo da região que você vai estar, a questão da estacionalidade forrageira, ela ocorre, né, e principalmente na nossa região, né, e devido às mudanças climáticas, né, essa questão da diminuição do período chuvoso, ela vem se acentuando, né, com o passar do tempo, e isso é bem evidente em todas as regiões, inclusive aqui no Maranhão, que chove um pouco mais que, por exemplo, no semiárido, né? Aliás, chove muito mais que no semiárido, a gente já consegue observar isso, né? Essa temática, a conservação de volumosos, né, e outras técnicas, como a utilização também do banco de proteína, né, são tecnologias, né, mas são tecnologias simples, que o agricultor familiar, o pequeno produtor, ele pode ter, né, pode ter acesso, mas a problemática, Miguel, que você até comentou aí, é a questão do acesso a essa informação. Sim, sim. Eu lembro, se eu não me engano, em 2012, levei uma turma para a Agritech, né, que era um evento que o governo do estado fazia nas grandes cidades do estado, Miguel, um evento voltado para a agricultura familiar. E lá o Senar, ele tinha um standzinho, né, e falava, e tinha palestra sobre a temática, né, de silagem, né. Eu me lembro que eu estava do lado lá de uma área que estavam se iniciando um processo de conservação de forragem, né, de uma forma simples, né, e um produtor chegou para mim e perguntou o que era aquilo, né. Então, assim, são tecnologias simples, né, como você mostrou aí na sua apresentação, dá para o pequeno produtor também fazer, né, o agricultor familiar fazer, né, a fenação, que é mais simples ainda, né, a questão da harmonização, né, que também tem a sua grande importância, tomar os devidos cuidados, né, Miguel? Então, assim, são esse tipo de tecnologia simples que, infelizmente, não chega, né, em quem mais precisa,
né? Miguel, nós temos aqui algumas perguntas no chat, eu vou fazendo, né? A primeira pergunta que eu vi foi da Gerlane Santos. Eu peço desculpa se depois eu pular outras perguntas, porque a internet caiu e aí, quando eu voltei, o chat, os comentários tinham sumido, tá? A Gerlane, Miguel, ela está perguntando qual a altura de corte das gramíneas forrageiras para se realizar o feno. Você até falou aí com relação aos materiais da Embrapa, né? Alguns portfólios, né, que tem realmente informação, mas você poderia trazer alguma informação de alguma gramínea que você trabalha mais do que tenha visto? Por exemplo, a gente tem trabalhado com, né? Vamos lá para o capim elefante. O capim elefante, uma vez eu, inclusive, fui atrás de uma pesquisa, e pesquisa, prática no campo é prática no campo, né? Totalmente diferente. Então, acho que o Marconi lembra do seu Manuel, né? Quando, lá da zootecnia. E nesse dia, aquele senhor, homem de campo, me deu uma aula que nunca mais eu esqueci. Então, muitas vezes a gente vai, desculpa, muitas vezes a gente vai para uma literatura, né? E eu tinha que fazer um corte de capim elefante para silagem. E aí o Arnaud, era meu orientador na época, o Arnaud me falou, Miguel, vai ler sobre a altura de corte de capim elefante para fazer o corte, para começar o corte de colonização, né? Para começar o experimento. Tá bom. E, os autores têm 10 a 15 centímetros de altura do solo. Aí eu cheguei no setor de caprinos, né? E falei pro seu Manuel lá, Manuel, me arruma um capim aí e tal. O que você vai fazer? Disse, não, eu vou cortar um capim ali. Mas, quero. E aí ele foi lá comigo. E quando chegou lá, ele começou a cortar. Eu disse, não, seu Manuel, peraí. Vamos cortar um capim na altura aqui, 10 a 15 centímetros. Ele disse, não. Você cortar o capim a 10 a 15 centímetros de altura aqui, né, esse capim vai, a raiz fica muito. Até ele produza mais folha, ele produz, inclusive era justificativo do cara lá na produção e do artigo, né? E então aqui você vai perder, por exemplo, vai ter muito tombamento, porque a raiz vai ficar muito superficial. Aí me deu uma aula ali e tal, foi muito mais tempo de conversa que ali. E aí assim a gente fez, aí o Arnold disse, ó, eu falei para você ir lá cortar, para você ver em artigo e tal, mas a minha expectativa era realmente se fosse pela prática. Também que o seu Manel estava lá e tal. E aí assim a gente fez. Então, o capim-elefante é real, tá? Porque o ponto de crescimento dele fica muito mais abaixo do que aquela base de 10 a 15 centímetros do solo. E então, os exemplos, ó, eu vou até colocar, vou ver se eu acho aqui na internet, né, enquanto eu falo, eu vou até colocar depois o link aqui dos textos da Embrapa, que eu tinha até visto essa semana já, né, inclusive pregando material para vocês. Então, tem alguns exemplos, por exemplo, 15 é a altura de corte aproximadamente, né, braquiária é decúncio, quando vai para um medículo que já muda um pouquinho, já pode ser um pouquinho mais baixo, isso vai depender muito do corte de capim, né? Tá? Então, o poste diferenciar, inclusive a própria altura também. Tá? Então, a altura máxima nesse caso pode chegar até 30, 35 centímetros. Né? A Embrapa ela tem, inclusive, umas réguas que ela confecciona, que eu não sei, Marconi, não sei se é bem da área da horticultura, não sei se aquelas réguas dá para confeccionar de ensino, né? Mas tem uma régua, inclusive, para cada espécie lá, né? E se chega a ser espécie que dá para utilizar também, viu? Mas assim, é difícil eu te falar capim por capim. E existem muitas espécies, então é mais fácil você pegar essas referências da Embrapa e fazer mesmo pesquisa a respeito daquela espécie que você quer trabalhar ou que você quer descobrir a altura, tá? Tá. Mas quando você quiser tentar algo mais aí, pode ficar à vontade, tá? Quem era a moça que perguntou? Marconi caiu de novo aí, Marconi? Gerlane. Gerlane ainda está aí?
O Marconi esqueceu o microfone aberto, fechado, professor. Tô sim, professor. Tô ouvindo. Marconi, Obrigado abre pela aí. explicação. Tá Desculpa. bom? Eu acho que o link aqui, Renan, tá aqui no chat. Emerson, precisando da sua ajuda agora. Ó, o link aí que tá uma das referências. Sim, Tem Marconi. outro. Tá. Miguel, licença. Emerson, é porque a minha internet caiu e as perguntas do chat sumiram todas. Tu pode fazer, realizar ela? Claro. Assumir, por favor. A próxima pergunta era da Leda sobre o caroço de algodão. Era a próxima. Isso? É a Antônia Lidiana, né? Ela pergunta, seria interessante amonizar o resíduo de algodão? Qual o nível de ureia colocar? Bom, resíduo depende dele, né? Porque tem vários resíduos. Se for o resíduo que eu acho que é o que a Leda está falando aí, né? O chamado capulho, que é aquele resíduo mesmo, tipo, muita palha, né? Ainda tem um caroço ou outro, mas que é muita palha, né? É interessante. Só que o nível, isso vai depender, muitas vezes, da qualidade daquele produto. Por exemplo, se eu já tenho um nível de proteína adequado nele, se eu não me engano, ele é em torno de 15%, se não estiver enganado, tá? Então, não compensa muito eu colocar ureia, 8% de ureia lá, né? Então, talvez eu possa trabalhar em torno de uns 4%, né? Eu nunca testei. O ideal seria testar, né? E aí, em cima dessa técnica, a gente recomenda esse nível, em cima dessa experiência, dessa pesquisa. Então, se eu fosse utilizar base por conhecimento ou por uma ideia que tem ali naquele material, eu utilizaria 4%. Entendo 4%. Mas o que é interessante porque ele tem muita fibra, tá? Pronto, Miguel. Voltei aqui. A próxima pergunta, Miguel, é do Igor. O Igor pergunta: em relação à harmonização, tem algum macete para ter certeza se já está no ponto de servir aos animais, sem que haja risco de intoxicação aos animais? Não, Igor. Por exemplo, uma avaliação de se está no ponto ou não, não tem. Por exemplo, a gente tem até uma ideia, né? Muita gente recomenda em torno de 30 dias para se abrir uma silagem. Já aproveite se tiver alguma pergunta a respeito, se não tiver e alguém ficou com dúvida, para abrir uma silagem é 30 dias após o fechamento. Mas tem gente que está recomendando em torno de 60 a 90 dias, né? Isso, segundo eles, melhora a qualidade da silagem e melhora também a digestibilidade. Mas 30 dias já não vai ocorrer mais fermentação nenhuma ali, está totalmente fermentado. Então, em relação à harmonização, o que a literatura diz é o seguinte: essa quantidade de dias para harmonizar, ela é inversamente proporcional à quantidade de ureia que você está trabalhando, que você adotou. Então, se você trabalhar com 3%, você pode deixar uma no mínimo 35 dias, dependendo da temperatura local. Porque, assim, se for um local de uma região mais fria, isso pode ser muito mais tempo. Agora, uma análise específica para identificar se a harmonização ocorreu ali, não tem como. O que tem como fazer? Seria testar esses dias. Por exemplo, eu vou dar até uma ideia para o Igor logo no doutorado dele aí. Se tu quiser testar a quantidade de dias, pode testar fazendo a relação quantidade de ureia e esse período de dias, 15, 25, 35, 45. E em cima dessa quantidade de dias, uma melhoria ou não, talvez não precise nem esperar com um pouco de quantidade de ureia, talvez o 15 já esteja bom, entendeu? Isso vai depender também da temperatura do ambiente. Um ambiente mais quente, como a gente tem aqui, né? Essa temperatura aqui, o poder dormir nesse ano deve ter 45 graus. E a exigência para harmonização é 34, aproximadamente, 34, 35. O que vai acontecer em 45? Então, eu acho que, assim, tu tem que respeitar aquele temperatura disso. Mas dizer se há uma quantidade disso para intoxicação ou não, para evitar, não tem. O que intoxicar?
são duas coisas. Uma, quando tu abre a pilha da amonização, deixa aerando, como a gente diz, né? Ou seja, aquele excesso de amônia que não reagiu, não mais reagiu ao material, ou talvez não acontecesse mais reage, ela vai volatilizar. O excesso volatiliza, a amônia sai do material e que realmente foi retido, porque o material retém amônia. É só por isso que foi retido. Então, esse é um fator para evitar intoxicação. Não é abrir e acontecer, não. Tu abre e deixa no mínimo 24 a 24 horas aberto, ali, né, no material, para poder fornecer mais. Esse é um ponto. Qual seria o outro ponto? O outro ponto é a adaptação. O animal tem que ser adaptado sem a adaptação que se usa na ureia. Então, primeira semana, tu pode fornecer uma quantidade, pode fornecer, por exemplo, eu quero fornecer 1 quilo desse material amonizado para o macaco. Vamos dizer que ela consome isso, 1 quilo. Aí, esse 1 quilo, que é pelo menos umas 3 vezes. Ou seja, 30% numa semana, 60%, 66% lá na segunda semana, e o restante completo na partir da terceira semana. Entendeu? Aí sim, aí tu evita a intoxicação dos animais, tá? Só esses 2 pontos, que eu saiba. Inclusive, se o Igor tiver algo a falar também, pode colocar. Pronto, Miguel. Tá tudo. Certo. Miguel, o antes, se o Igor tiver... Ah, rapaz. Tá ligado. Aqui é do Anderson. Essa aqui, professor, ainda ocorre perdas de silagem de capim-elefante, mesmo após esse tempo que ele passa desenhando, ou se tem um aproveitamento total da silagem? Não, Anderson, ocorre perda sim. Na verdade, sempre o que se espera de perdas é o mínimo possível, né? Onde é que tu tem mais perdas? As perdas vai ocorrer geralmente pela qualidade da forragem e o manejo que tu dá naquela forragem. Por exemplo, tu usou a forragem com matéria seca além dos 30%, 35%, você já tem 40%, já dificulta a compactação. Já vai ter além das partículas, né? Então, esse oxigênio vai fazer com que a planta respire, diminui a qualidade e também tu vai ter uma silagem de baixa qualidade por uma fermentação indesejável que possa estar ocorrendo ali, né? Esse desidratado elefante, ele ajuda, é chamado de emurchecimento, né? Ele até ajuda nessa matéria seca próxima a 30%. Tá? Mas ela não evita perdas, porque tem uma série de fatores, inclusive o próprio tipo de silo, influenciar nessas perdas. Então, não aproveita total não, tá? Então, o mínimo que a gente espera de perdas aí no silo, dependendo do tipo dele, é 15%, em média, mas pode ter 30% num silo superfície, por exemplo. Tá? Por quê? Porque lembra da questão que eu falei do trator que passa indo e vindo, né? E a dificuldade na compactação, a dificuldade influencia nessas perdas maiores aí em relação a outro tipo de silo. Tá? Marconi, tá aí? Caiu? Professor Emerson? Pronto, voltei, Miguel. Miguel, eu acho que tu respondeu a pergunta do Anderson, não foi? Foi. Eu Pronto. acho que O Igor. não sei. Foi o Anderson. A próxima pergunta é do Igor, novamente. Ainda em relação à harmonização, os animais precisam de algum processo de adaptação gradativa semelhante como o fornecimento de ureia? Acabei de responder, precisa sim. Eu, naquela outra pergunta, eu falei que é semelhante. Pode dividir ela em 3 vezes, ou pelo menos, se não tiver tempo para fazer isso, não tiver alimento para poder fazer essa adaptação, o outro alimento, complementar, você pode fazer pelo menos de 50% na primeira semana e 50% na segunda. Mas se tu usar uma quantidade alta de ureia, o ideal seria ter pelo menos 30% na primeira semana, 35% aproximadamente. Aí tu completa os 60%, 70% na segunda e os 100% na terceira semana. Então, isso também é dependente da quantidade de ureia. Se tu não tem tempo, tu programou que não vai ter alimento suficiente, usa menos ureia. Talvez seja mais digamos que consciente dessa parte, né? Tá bom? Pronto.
Pronto, Miguel. Miguel, obrigado por responder os questionamentos dos nossos participantes. Eu não sei se o Igor está aqui agradecendo, né, pela resposta. Eu não sei se tem mais alguma outra pergunta, porque minha internet caiu novamente e aí sumiu tudo. Só estou vendo aqui a mensagem do Igor, mas eu acredito que não. Se que a pessoa abrisse até mesmo o microfone e fizesse. Vai ser a pergunta do Tiago, né? Tiago, você... Aqui é possível fazer treino de qualidade com a parte aérea do BRS da PA-Sul, viável silagem ou picado, né? Bom, Tiago, assim, eu acho que vai depender das suas condições, né? Por exemplo, tem que botar na ponta do lápis, no caderno, fazer todos os cálculos direitinho e ver o que é viável nesse caso. Porque, para fazer treino dele, eu vou ter que triturar, né? Eu vou ter que gastar energia na forrageira, por exemplo. E vai fornecer qualidade? Vai. Assim como ele pode fornecer uma silagem também de qualidade, dependendo do que tu utilizou, se respeitou direitinho aquela quantidade de matéria seca, se tu vai usar um aditivo microbiano ou não, ou qualquer outro aditivo. Inclusive, eu já aproveito para dizer para vocês o seguinte: quando tu usa um aditivo na silagem, a ideia principal é melhorar a fermentação da silagem, tá? Então, primeiro, eu tento melhorar a qualidade de fermentativa da silagem. Eu vou usar um aditivo que tem pouca proteína, não posso usar. Porque minha ideia principal não é aumentar a proteína. Minha ideia principal é aumentar a quantidade de bactérias lácteas presentes ali para que tenha fermentação láctea. Essa é a minha ideia principal, porque qualquer material de fermentação aí, qualquer material podre, como aquela silagem escura que eu mostrei para vocês, ela pode apresentar uma proteína alta, mas ocorrer uma fermentação indesejável. E aí o animal vai consumir? Não vai. Ele vai aproveitar? Não vai do jeito que tá? Então, a ideia principal é a qualidade fermentativa. Dessa qualidade da silagem, tá? Em qualidade nutritiva. Bom, então, eu acho que o manejo dele, viu, Thiago, dá para a gente conseguir um feno de boa qualidade, tranquilamente. Tá? Só que aí tem que botar na ponta as condições do produtor. Para ele, é mais viável, é mais fácil fazer uma silagem? Será que ele tem estrutura para isso? Tem o dinheiro para comprar a lona? Vai ter que ter às vezes precisa, dependendo da quantidade, um tratorzinho para carregar lá da área, compactar, dependendo do tamanho do ciclo. E às vezes um feno sai mais fácil, mas aí ele também vai ter que triturar, vai ter que carregar da área para cá, então deve precisar de algum transporte. E aí ainda tem outra recomendação. Normalmente esses capins, né, o capim azul, eu acho, se eu não me engano, é aquele do Embrapa, né? É isso, Thiago? Se eu não estiver enganado, eu acho que é esse, né? É, Marconi? Eu não escutei. Acho que é aquela variedade nova aí que a Embrapa lançou do capim elefante, se eu não me engano, né? E, no caso, ele é recomendado para silagem, na verdade. Mas isso é situação, o uso quem vai dar é as condições do produtor. Né? Então, não dá nem para te dizer assim, viu, Pedro? O que é mais viável? Tem que fazer os cálculos, é o jeito, vamos dizer. Hoje em dia, só é na base do cálculo. Inclusive, a agricultura familiar, a gente até falou na gestão de custo também. Né? Então, dessa forma, tá? E, Marconi, Thiago, espero que... Não sei se te ajudei muito. Tem que fazer isso. Ok, Miguel. Obrigado, Thiago, por fazer a pergunta. O Thiago está dando algumas características, dizendo que é semelhante ao capim-elefante, só que mais resistente, maior valor nutritivo. Isso. Uhum. Tá bom, Marconi. Miguel, a nossa aluna Eulenice, ela quer usar o microfone para poder fazer uma pergunta, fazer algum comentário. Eulenice, a palavra é sua. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou Eulenice e faço parte do grupo PET, Educação do Campo, junto ao professor Emerson da Lachedo. E nos fins das lives, costumo trazer poesia sobre o assunto em debate. Como o assunto que você trouxe não dá de romantizar, mesmo assim, não poderia deixar de te parabenizar.
Obrigado. O assunto que veio a nos passar foi de suma importância, principalmente para quem trabalha com a agricultura familiar. E este conteúdo é uma instância que muitos precisam se informar, especialmente para quem tem criações de animais e quer os preservar e bem tratar, para que ao fim tenham produções quantitativas e qualitativas. Então, é preciso esses animais se alimentarem, e para que tenham uma alimentação positiva, Miguel veio aí nos auxiliar com alternativas alimentares para os animais no período da seca. Então, obrigada, Miguel, por nos apresentar o feno, essa mistura de plantas ceifadas, que, de certa forma, pode ser armazenada sem estragar o valor nutritivo. E, de maneira compassada, ainda nos mostrou a silagem como aditivo, que é uma forma de forragem verde armazenada, alimento utilizado para suplementar as pastagens. E, de maneira bem elaborada, nos apresentou a humanização, retos de cultivos ou forragem. E, por fim, de uma forma bem prestativa, ainda nos apresentou a leucina, com grande utilidade na alimentação do suíno, bovino e caprino. Miguel encerrou sua apresentação de forma plena. Dessa forma, com sua apresentação, podemos entender que no tempo da seca tem solução para os animais sobreviver. Então, em nome do Grupo PET, quero de coração te agradecer por sua bela apresentação, que assisti com muita atenção. Obrigada, Miguel, por nos trazer tantos conhecimentos nessa noite. E em nossos pensamentos estarão guardadas todas essas informações. E você vai ser lembrado como alguém que fez parte da nossa formação. Obrigada. Nada, obrigado, Lenice. Eu que agradeço. É isso. E é sempre um prazer eu poder acontecer. Eu espero estar contribuindo, porque realmente foi muito corrido. Eu não queria tomar muito tempo com você, mas teria assunto aqui para a gente falar no possível, né, Marcos? Isso. Mas é que realmente esse nosso se limita um pouco, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, sempre. Qualquer coisa que o Marconi precisar aí, professor Emerson, está aí. Precisarem de algo mais, algum arquivo, alguma coisa, alguma outra palestra aí, se possível, que é do meu alcance, eu estou à disposição. Tá? Obrigado, vocês estão de parabéns, com certeza. Vai estar aqui essa hora, 9h20. Eu gostaria de agradecer a Eunice, Miguel, é a nossa poetisa do curso, né? Todas as lives ela traz sempre uma mensagem, né? Uma poesia. E é porque ela disse que não conseguiu, né? Imagina se tivesse conseguido fazer uma poesia com a temática hoje, né? Eu acho que pela da temática. Eu agradeço, Eunice, as suas palavras também, né? O Miguel, para quem muitas pessoas que estão aí sabem da nossa amizade, né? A Leda e os outros meninos que estão aí, né? Miguel é irmão, né? Eu acredito que ele tenha ficado emocionado com a sua poesia. Eu fiquei, imagina ele. Então, assim... Então, assim, eu gostaria de agradecer, né? Miguel, eu gostaria de falar algumas palavras? Palavras? Realmente, né? Novamente aqui agradecer a vocês, dizer que principalmente os alunos aí, estão de parabéns, né? Em busca de sempre conhecimento. Pode até não ser novo, para uns pode ser novo, um ou outro, esse foi apresentado. Né? A harmonização, por exemplo, é minha amiga. Então, dizer que eu espero que vocês, aqui só tem muito mais coisa, pode ter fugido algo aí na apresentação que precisou ser dito, e a gente foi falando durante as perguntas, então tem muito para vocês visualizarem antes de realmente praticarem, mas eu espero que sirva pelo menos um daqui, só um, tá bom, mas se forem todos, então, melhor ainda, que possa utilizar um dia alguma técnica dessa para melhoria de vida, principalmente a vida da comunidade, da família, tá? Eu estou sempre à disposição, assim como o Marconi me chamou e falou logo o que era, se ele não tivesse dito o que era, eu não tinha visto, porque eu estava muito agoniado aqui a respeito da disciplina que a gente está vindo aí. Né? E essa semana eu tive que fazê-la porque vai começar um período agora, a próxima semana aqui na UF, né? Então, mas como era, né, digamos, uma boa causa, né, Marconi? E sempre é uma boa causa, então realmente eu não poderia deixar de vir.
Então é isso. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham assimilado algo, mesmo nessa correria. Posso passar algo mais Marconi após a própria apresentação e assim eu fico à disposição. Tá, Marconi? Obrigado, professor Hélio, pessoal do PET, do NEA Mearim, tá? Do evento que vocês estão organizando aí no próximo ano, então eu desejo muito sucesso, que tudo dê certo aí. Próximo ano venha logo e que venha com a gente podendo se encontrar e se passar novamente, né? Pronto, Miguel, isso, se Deus quiser. Miguel, eu gostaria de agradecer novamente, né, eu sei da correria que é a sua vida e as suas atribuições, né, por isso que quando eu pensei nessa palestra, não tinha outra pessoa para poder indicar, e que bom que você pôde, né, ter esse momento com a gente aqui hoje, trazer o seu conhecimento, né, teórico e prático sobre essas temáticas, né, esse conhecimento, ele vem sendo acumulado há uma grande quantidade de anos, né, Miguel, você já trabalha nessa área, né, então, como eu li início, é de extrema importância, né. Gostaria de agradecer também a professora Leila por ter convidado seus alunos lá da UESP, né, por estarem aqui também, fazendo perguntas, né, e compartilhando esse momento, e também, porque esse momento das perguntas é interessante, porque uma pergunta de um, né, pode ser a pergunta de outro, né, e aí gera-se uma informação, um compartilhamento de conhecimento, tá bom? Então, eu agradeço a você, Miguel, por hoje estar aqui, tá? Dando essa palestra, falando sobre essa temática, principalmente, né, para os nossos alunos da LEDOC, né, da Educação do Campo. E respondendo a pergunta do Guimarães, né, o Arley Guimarães, né, essa live está sendo gravada, né, e vai ser disponibilizada no canal do NEA Mearim, tá, daqui a uns dias, e vai estar disponível lá, tá bom? Então, quem quiser rever esse momento, né, essa live, pode ir lá no canal do NEA Mearim, que estará lá publicado, tá certo, gente? Pois boa noite, e agradeço a todos.